progressão em cargos, em comissão, é isso. E em que momento? Isso é um dado muito importante, eu repito. É o DS2. Isso, mas tá aí, pode ler. Que é essa função aqui. Essa função aqui, de assistente Nós da passamos saúde de do abril, trabalhador. nós saímos de abril, Marcelo Castro. Qual é a nomeação seguinte? A nomeação seguinte, eu recordo que foi apenas uma troca de função dentro do Ministério. Eu tinha um DAS-1 e me passaram um DAS... eu tinha o DAS-2 e fui nomeado no DAS-1. É um DAS inferior ao que eu tinha, Por favor. à época. Quando e com Isso quem? foi, se eu não me engano, foi dezembro de 2016, 17, não? Para ser mais preciso, dia 8 de dezembro de 2016, não foi? Exato, tá aqui. Isso. Está aqui, está aí. Tá escrito aqui, ó, calma aí. E qual era o cargo, Aqui qual na era o frente. DAS? Isso. 8 de dezembro de 2016. Perfeito. 8 de dezembro de 2016, é porque a portaria, ela sai com data diferente. Não, fale do 8 de dezembro de 2016. Assistente coordenador geral. Assistente da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, DAS-2. Tá. Quem era o ministro? Quem era o ministro? Quem era o ministro, por favor? Eu não tenho a portaria aqui, senhor. Não, a senhora lembrou o ministro Marcelo Castro. A senhora não lembra quem era o ministro de 8 de dezembro de 2016? Sim, deixa eu te falar indiferente para você. Pode falar, que é o Ricardo Eu não Barros. tenho essa informação aqui, Não. porque para mim o ministro, ele assina todas as portarias de nomeação dentro do Ministério. Sim, mas a senhora não lembra em que Doutora Regina. oportunidade a senhora foi nomeada para o cargo comissão? Na Doutora sequência desse cargo de abril? Essa é uma pergunta concreta, Doutora Regina, objetiva. vamos ser assim bem didático, veja. A senhora acabou de dizer que lembra a nomeação de abril, que foi o ministro Marcelo Castro. E não lembra E a senhora dezembro. não lembra a nomeação de dezembro? Dezembro, não lembra? Presidente, desculpa, porque eu só imprimi a de abril. Eu não imprimi a A de de dezembro. Eu vou verificar. A de dezembro, Não é que eu não certamente, lembro, foi a impressão que eu certamente, fiz. Excelente. certamente, é porque não está impressa, mas certamente deve ter sido a do Ricardo Barros. Pronto, Porém- era essa a resposta? Porém, como eu disse aos senhores... Não, como eu disse estamos aos senhores, apenas são perguntando, não mudanças de precisa cargos porém. Não se preocupe. dentro do Não se Ministério. preocupe preocupe, com não porém, se não, preocupe. nós estamos apenas perguntando. E E continua qual no DAS, relator? Qual DAS? Qual DAS? Qual DAS? DAS-1 DAS-1, qual era a era função? inferior ao DAS-2. Não, qual era a função e Eu já era fiscal de contrato. já era fiscal de contrato? Continuava na mesma E atribuição. foi nomeada pelo Ricardo Barros em qual foi o dia, precisamente? 8 de dezembro de 2016. 8 de dezembro. Uma pergunta sobre isso. O deputado Ricardo Barros ainda exerce alguma influência sobre setores do Ministério da Saúde, como o Departamento de Logística em Saúde? Por favor, Desconheço, senador. desconhece ou não exerce? Desconheço. Desconhece se exerce. Desconheço. Tá. Quais são os servidores na sua área mais ligados ao deputado Ricardo Barros? Também desconheço. A senhora não sabe. Desconheço. A senhora tem alguma ligação com o Ricardo Barros? Não tenho ligação alguma. Não conhece? Não conheço. Eu sei quem é, porque é uma figura pública, mas eu não conheço. É necessário ter algum representante nacional para que ocorra a importação de medicamentos ou de outros insumos? Uma pergunta bem objetiva para Sim, fiscal sim, de sim. contrato. Isso faz parte da fase pré-contratual, que eu A não pergunta- entro, A porém... pergunta é o seguinte, é necessário ter algum representante nacional para que A empresa tem que ter um ocorra a escritório no importação de Brasil. medicamento ou de outros insumos? A empresa tem que ter um escritório no Brasil. Aí tem que ter o representante. Sim. Senador Renan, só um segundo, por favor. favor, Eu por fiquei na dúvida. A senhora falou, senhora Regina, por favor, aqui, por favor. A senhora disse que exerceu um cargo em comissão de confiança, que é uma indicação política. Eu estou falando porque eu sou servidor público. Por favor, deixa eu concluir. Em 2016, não é isso? Para o DAS-1. Foi DAS-1? 2016? 2016 foi o DS2. DAS-2, tá. Isso. Em 2018, também pelo Ricardo Barros, a senhora também foi... Não, em 2018 também, a senhora foi, 15 de fevereiro de 2018, também pelo Ricardo Barros. Para qual DAS? DS1. 16, eu fui nomeada no DAS2. Posteriormente, eu fui nomeada no DAS1. Foi meramente mudança Em de dezembro, função. em dezembro. Ele está perguntando já a fase seguinte. Foi o DS1. Colegas, eu queria até que o relator continuasse o raciocínio, porque
ela vai ter dificuldade de responder. Cada hora bota um ano diferente. Não é dificuldade. Deixa o falar também. Deixa o relator. O requisito é de natureza E objetiva. deixa na ordem Não tô de entendendo inscrição, nada. deixa o relator fazer as Não, perguntas. o requisito é de natureza objetiva. Ela tem que saber qual o valor de um salário de um efetivo Tem que para saber. o cargo de confiança e quem designou para isso. Claro. E coincidentemente ou não, Claro, foi o isso só deputado colabora Ricardo com o Barros relator. em vários momentos. Mas Só está ficando colabora com o claro relator. de que ela não tem relação com o deputado Ricardo Barros e quando nomeou para um cargo inferior. Senador Fernando Bezerra, é isso que estamos procurando esclarecer. É exatamente isso. Exatamente. Senhor relator, prossiga. Por favor, nós estamos aguardando a resposta. Em 2016, eu fui nomeada numa função DAS2, quando eu fui designada para a função de fiscal de contrato. Em 2018, essa função foi alterada para DAS1, conforme eu falei para os senhores. Foi uma redução. Foi uma redução. A senhora quer dizer uma punição? Não. Redução salarial? É uma mudança de cargo. Sim, mas por que reduziu o salário? A Por senhora não mudança. sabe, não imagina? Não sei. Isso é mudança dentro do Ministério. Tá, eu perguntei se é necessário ter algum representante nacional para que ocorra a importação de medicamentos e de insumos. Foi a pergunta anterior. É necessário ter um representante no Brasil, sim. Essa intermediação que ocorreu no caso da Precisa é comum nos contratos do Ministério da Saúde? A Precisa, ela é representante da empresa Bharat Biotech. É verdade que a vacina Sputnik também foi contratada por meio do intermediário? Ela foi contratada com a União Química. Qual é a diferença? Ela é a representante da mesma forma. Qual como é a diferença Precisa, entre ela intermediário na negociação? É uma pergunta objetiva. Qual é a diferença entre intermediário e representante comercial? Eu não sei essa diferença aqui. Nesse caso, nós fazemos contrato com a empresa, onde ela elege um representante. É representante ou intermediário? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Representante. Qual é a diferença, então, de intermediário para representante comercial? Eu desconheço essa... Não há essa diferenciação. Não há essa diferença. O contrato do Ministério da Saúde para fornecimento da Covaxin, assinado, como a senhora sabe, em 25 de 2 de 2021, estipulava que as vacinas seriam entregues de maneira escalonada, depois de 20, 30, 45, 60 e 70 dias, após a celebração do ajuste do contrato. Sabemos que até hoje nenhuma dose foi entregue. Eu queria fazer algumas perguntas sobre isso, objetivas. E a senhora é quem melhor pode responder, porque foi exatamente a fiscal desse contrato. Vossa Senhoria, como fiscal do contrato, autorizou a extensão do prazo de entrega das doses, contrariando o cronograma inicialmente previsto em contrato, e que eu acabei de ler aqui? É uma pergunta bem objetiva. Apenas naquela primeira manifestação da empresa, onde eles informam que não poderiam entregar os 4 então, milhões. a pergunta objetiva, autorizou? Apenas naquela primeiro embarque da vacina. Autorizou. Apenas na primeira, mas autorizou. De 4 para 3? Autorizou a extensão do prazo. Eu não autorizei a extensão do prazo. Das entregas, contrariando o cronograma inicialmente em contrato. prazo. Senhor ela tá senador, dizendo. não houve Não é. prazo, não houve extensão de prazo. Está muito confuso. E qual foi a alteração? Apenas A no dose, quantitativo. a quantidade. A quantidade. Isso. Então não foi o prazo, foi a quantidade, quantidade, que a senhora exatamente. autorizou. Só para eu entender, quando altera a quantidade, não altera o valor? Não, valor? Você Claro. falou... Você alterou... Ah, sim. Claro, A senhora se não tava tem sob competência para verificar isso? Como? A senhora não tem competência para verificar se diminuir o valor da quantidade, obrigatoriamente não vai diminuir o valor do contrato? Ela é fiscal para isso. Não é diminuir o valor do contrato. Ela é fiscal para isso. Deixa eu explicar uma coisa, Por senhores. favor. Não é valor, não é quantidade do contrato. O contrato, ele foi feito para 20 milhões de doses, ok? Ok. Em parcelas que findariam em maio. A primeira parcela, que seria 4 milhões de doses, me foi solicitada apenas entregar 1 milhão dessas 4 na parcela seguinte. Portanto, não houve alteração de contrato, não houve alteração de doses contratadas. Não, eu fiz uma pergunta objetiva, como fiscal do contrato, senhora
autorizou, pergunta objetiva, a extensão do prazo das doses? Não autorizei. Não autorizou. Autorizou a? O quantitativo a ser Autorizou a embarcado... alteração do quantitativo. O quantitativo a ser embarcado no primeiro momento. Autorizou a contratação, autorizou a alteração do quantitativo a ser embarcado. Eu queria perguntar sobre isso. Com que fundamento foi concedido isso? A alteração de parcelas a serem cumpridas, no momento da entrega, isso pode ocorrer nos contratos de vacina, porque nós trabalhamos com produtos termolabs e em algumas situações, no final do processo produtivo, pode acontecer alguma intercorrência que comprometa parte do lote. Neste caso, a empresa nos solicita a permissão para entregar um quantitativo menor, sempre se comprometendo em entregar essa diferença na parcela seguinte. E a senhora, eu queria fazer uma pergunta que fiz na introdução inicial. Quer dizer, e a senhora acredita na declaração de boa-fé da Precisa, depois que a Global fez o que havia feito com o Ministério? Eu não tenho conhecimento em relação à Global e à Precisa. Eu não tinha essa relação enquanto Não, mas a senhora empresas. disse que conhecia fatos, quando eu perguntei exatamente... Conhecemos fatos em relação à Global. Tá, e a senhora não levou isso em consideração? Eu não associei o fato de Precisa e Global serem mesma empresa. E associou que a Madison era a mesma empresa. Mas olha só, se ela solicita a redução da entrega, as pessoas estavam morrendo no Brasil. E a senhora autoriza Senhor, isso? eu não autorizei a redução da entrega. Autorizou, Naquele posso negar? momento, por conta de uma regulamentação do Vossa país. Senhoria- Pela ordem, senador Randolfo, pela ordem. Pela ordem, Pela senadora ordem. Simone. Senador Humberto, pela ordem. Eu acho que grande parte da confusão, e por isso que nós